Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. E pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje é o 32º dia da Quaresma e hoje a gente vai ler o Êxodo 32. Já faltam 8 dias, para a Quaresma, para o fim da Quaresma, Então, nesse tempo de pandemia, entregamos tudo isso ao Senhor, Essa pandemia, as nossas dificuldades, as nossas doenças e principalmente para a gente, nesse tempo, voltar-se para Deus, E não entrar em desespero e perder Deus de vista, Sendo que Deus sempre está conosco, Então, vamos começar a leitura aqui do Êxodo 32, o bezerro de ouro. Hoje vai falar do bezerro de ouro. Versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Vendo que Moisés demorava a descer do monte, então vou dar uma pausa aqui, No começo do Êxodo estava falando até quando Moisés subiu no monte. Quando ele subiu do monte, começou uma leitura explicando como é que ia ser a construção das coisas do templo. Agora voltou para quando Moisés está no monte. Parece que deu um intervalo para explicar como é que Deus estava instruindo Moisés de como fazer. Isso aqui, pelo que eu estou vendo agora, o raciocínio lá no monte, esses 40 dias que Moisés estava, era Deus falando isso para ele. E agora chegou no tempo que passou 40 dias e Moisés ficou no monte, e o povo ficou lá embaixo, no deserto, sem a guia do Moisés. Então eles estavam sendo à prova, Provados se eles iam seguir o que Deus tinha falado. Então, aí agora começa essa leitura de volta quando Moisés está 40 dias no monte. Vendo que Moisés demorava a descer do monte, o povo reuniu-se em torno de Arão e lhe disse, Arão estava lá embaixo com eles, vamos, o povo dizendo a Arão, vamos, faze-nos deuses que caminhem à nossa frente, pois quanto a um tal Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. O povo pensou que Moisés morreu e está falando, Arão, faz uns deuses aí para seguir nós e nós vamos fazer o que quiser. Olha só. Arão lhes disse, tirai os brincos de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-os a mim. E Arão não foi firme, Todo o povo arrancou os brincos de ouro que usava e os trouxe a Arão. Recebendo o ouro, ele moldou com o cinzel e fez um bezerro fundido de ouro. E é esse tipo de... Tinha um mosquito aqui. É esse tipo de imagem que Deus condena. Imagem do que está no céu, na terra ou nas águas. Um bezerro de ouro que ele foi construído e ele não remete a Deus de maneira nenhuma. Então ele é um ídolo. Agora, os querubins que Deus mesmo mandou Moisés construir, os querubins remetem a Deus e ficam no lugar santo onde Deus mandou. Então essa é a diferença. Esse bezerro de ouro, ele é um ídolo. Então ele é um ídolo mesmo, que Deus mandou destruir. Agora o querubim que Deus mandou construir, ele remete a Deus. Então ele não deve ser destruído. Que nem a imagem Nossa Senhora, crucifixos, remetem a Deus. Não devem ser destruídos porque não são ídolos. Agora esse bezerro de ouro, o povo chamava de Deus, Nossa Senhora não é Deus e Jesus é a imagem de Deus, o crucifixo. Então não é idolatria, É a imagem que remete ao próprio Deus. Como o querubim dentro da Arca da Aliança, Embaixo da Arca da Aliança. Então, aqui, moldou um bezerro fundido. Então eles disseram, aí tens, Israel, seus deuses que te fizeram sair do Egito. Ao ver isto, Arão construiu um altar. Olha só, o povo montou o bezerro e disse, esse bezerro que fez sair do Egito. E isso é uma blasfêmia, porque está chamando o bezerro de ouro de Deus, sendo que foi Deus, o Deus de Jacó, de Isaac, e de Israel, que abriu o Mar Vermelho, e agora fizeram um bezerro de ouro e falaram que foi ele. Tomou o lugar totalmente de Deus. Então essa é a idolatria e ainda a blasfêmia. Misericórdia.
Ao ver isto, Arão construiu um altar diante da imagem e proclamou: amanhã haverá festa em honra do Senhor. Mas acho que Arão devia estar querendo louvar a Deus, Javé, eu sou. Mas o povo estava louvando o bezerro de ouro, a imagem, falando que aquela imagem tinha salvado eles. Levantando-se na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e apresentaram sacrifícios pacíficos. O povo sentou-se para comer e beber, e depois levantou-se para se divertir. Intervenção mediadora de Moisés. O Senhor falou a Moisés: vamos, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste do Egito. Então Deus viu e falou: Moisés, vai lá. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhe prescrevi. Fizeram um bezerro fundido, prostraram-se e ofereceram sacrifícios diante dele, dizendo: Israel, aí tem os teus deuses, que te fizeram sair do Egito. Nossa, que dor, cara. O Senhor disse a Moisés: já vi que este povo é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame e os consuma, mas de ti farei uma grande nação. Então Deus está querendo aniquilar aqueles que ele salvou e falou: Moisés, vou continuar com você, porque eles são cabeça dura, eles não querem escutar a voz, então não tem mais jeito. Aí Moisés aplacou o Senhor seu Deus e disse: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que livrastes? É isso mesmo. Eu não sei se a bateria vai dar tempo, mas vou tentar. Inflama a tua cólera contra o teu povo, que livraste do Egito com grande poder e mão forte. Por que deveriam os egípcios comentar: foi com propósitos sinistros que os libertou do Egito, para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra? Renunciou ao furor da tua ira e desiste de fazer o mal ao teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó, com os quais te comprometestes por juramento, prometendo-lhes: tomarei a vossa descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e toda esta terra que vos farei, eu a darei a vossos descendentes como posse perpétua. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer a seu povo. Então, Deus escutou a oração de Moisés. Então, Deus estava esperando isso, a oração de Moisés, e Moisés entendeu a dor. Então, aqui Moisés intercedeu, mas depois a gente vai ver o que Moisés faz quando vê o povo. Mas ele intercede para o povo, em vez de falar: Deus é isso aí mesmo, destrói esse povo aí ruim e faz comigo. Não, ele intercedeu para o povo. Aqui, Moisés desceu de volta no monte, versículo 15, trazendo as 2 tábuas da aliança, que estava escrito de ambos os lados, na frente e no verso. As tábuas eram obras de Deus, e a escritura era escrita de Deus gravada sobre as tábuas, Deus que tinha escrito. Josué ouviu o algazarra do povo, que gritava, e disse a Moisés: são gritos de guerra no acampamento. Moisés respondeu: então Josué não estava junto com o povo. Não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são danças e canções. 19. Quando chegou perto do acampamento, viu o bezerro e as danças. Moisés ficou indignado e atirou as tábuas, as quebrou ao pé da montanha. Olha só, então, Moisés ele intercedeu antes, mas quando ele viu o que o povo estava fazendo, ele quebrou as leis de Deus e ficou indignado, entendeu? Mas na hora Moisés intercedeu. Mas quando ele viu o que o povo estava fazendo, Moisés ficou indignado. Olha o que Moisés fez: pegou o bezerro que havia feito e queimou no fogo, esmigalhou até o reduzir ao pó. Olha só. Depois misturou com água e deu de beber aos israelitas. Então Moisés triturou esse ídolo, essa imagem, e deu para todo mundo que adorou esse ídolo beber essa água. E Moisés disse a Arão: que te fez este povo para que atraísse sobre ele tão grande culpa? Arão respondeu: não se inflame de ira o meu senhor. Tu bem sabes que este povo é inclinado ao mal. Eles me disseram: faze-me deuses que caminham à nossa frente, pois quanto a um tal Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Eu lhes disse: quem tiver ouro, desfaça e dê a mim. Lancei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Então está parecendo que Arão estava meio com medo e ele quis meio ajudar, mas sem ofender Deus, e deu nisso. 25. Versículo 25. Moisés, vendo o povo, estava sem freio, pois Arão lhe tinha soltado as rédeas. Então, olha só, Arão não conduziu o povo. Pois tinha soltado as rédeas para a zombaria dos inimigos.
26. Postou-se à entrada do acampamento e gritou: quem for do Senhor, vem até mim. E todos os levitas juntaram-se a ele. Ele lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ó, Deus falando para Moisés, né? Que ele está falando que disse: cinja a espada da cintura, circulai pelo acampamento e matai de porta em porta, mesmo parentes, amigos ou vizinhos. Os levitas fizeram o que Moisés mandou, de modo que naquele dia tombaram cerca de 3.000 homens do povo. Moisés lhe disse: hoje vos consagrastes ao Senhor, ainda às custas do próprio filho ou parente, para que vos desse hoje a bênção. Lembrando que antes o povo disse perante Deus que faria tudo que Deus mandar. Aí passou 40 dias, Moisés não estava lá e já criaram outro Deus, fizeram dança e ofereceram sacrifício como se esse bezerro de ouro fosse o Salvador. Então olha só, né? Nem dá para falar muito. Se chegar impuro diante de Deus, na Arca da Aliança, morria, imagina isso, chamar outra coisa de Deus. O que acontece na alma de uma pessoa. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometeste um grande pecado. Agora, porque Deus salvou eles do Egito, salvou eles da escravidão, né? E eles, né, como se cuspisse na cara de Deus, porque se chamar outra coisa de Salvador, sendo que Deus te salvou, misericórdia, é cuspir na misericórdia. Tem de piedade de nós, Senhor. Porque eu falo isso reclamando aqui, mas muitas vezes é eu faço isso, quando eu coloco outras coisas na frente de Deus. Então tem misericórdia de nós, Senhor. Por intercessão da Virgem Maria. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: cometestes um grande pecado. Agora eu vou subir ao Senhor, talvez consiga expiar o vosso pecado. Moisés retornou junto do Senhor e disse: ó, este povo cometeu um grande pecado. Fizeram deuses de ouro. Mas agora perdoa-lhes o pecado. Senão risca-me do livro que vos escreveste. Então Moisés está colocando ele em xeque. Fala: Senhor, se o Senhor não perdoar eles, então o Senhor também risca eu. Então Moisés está colocando dele na reta para os outros serem salvos. Está falando: Senhor, se o Senhor me ama, se eu sigo o Senhor, perdoa eles também. Olha só o que é o intercessor. E é isso que Jesus fez por nós. Ele pagou, assumiu a nossa culpa e para a gente não levar essa culpa. E por isso Jesus é o nosso Salvador. E ele é Deus, 100% Deus, 100% homem. Aí aqui, ó. Povo aí, ó. Risca-me. Aí, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Ó, este povo cometeu um grande pecado, fizeram Deus de ouro, mas agora perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do livro que escreveste. O Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro a quem pecou contra mim. E agora vai e guia o povo para onde eu te falei. Meu anjo irá na frente, mas quando chegar o dia do castigo, eu os castigarei pelos pecados. Assim o Senhor castigou o povo pelo que fez com o bezerro fabricado por Arão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então Moisés pediu, né, para tirar ele também, se não for salvar o resto, mas Deus falou: não, cada um vai receber o seu pecado. Quem pecou vai receber. Você não. Essa intercessão segunda, Deus não aceitou, né? A primeira ele aceitou. Então, e falou assim: depois serão riscados os pecados. Então, assim, quanto maior é a graça, quanto maior é a visão de Deus que a pessoa tem, mais difícil é dela ser perdoada do pecado. Entendeu? Uma coisa é alguém que nunca viu Deus, ele ir para outros deuses, né? Porque ele não tinha visto Deus. Agora, uma coisa totalmente diferente é o povo que veio Moisés, abrir o mar, rogar as pragas, tirar eles do Egito, dar água no meio do deserto, mandar as codornizes lá e ver o monte, ver a glória do Senhor, prometer para Deus que ia segui-los, ouvir essas coisas do templo e depois de tudo isso criar um Deus de ouro e começar um bezerro e começar a adorá-lo. Então, esses que fizeram isso é diferente daqueles que nunca viram Deus. Então, entendeu como que é a punição, entre aspas, é diferente? Uma coisa é você, depois de você ver Deus, você virar para um bezerro de ouro e falar: ô bezerro, você que me salvou, vamos te glorificar. Olha o peso do pecado destes. É diferente de alguém que nunca viu e está adorando um bezerro de ouro. Então a misericórdia é diferente conforme o tanto que a gente... Não é diferente, a misericórdia é igual para todos, mas o peso do pecado é diferente pelo que você conhece ou não de Deus.
Então, não vou colocar aí, mas, por exemplo, eu, né, estudo catecismo, leio, estou lendo a Bíblia. O meu pecado é diferente de quem nunca leu a Bíblia e nunca ouviu falar de Jesus. Às vezes a gente pode cometer os mesmos atos, mas a minha consequência é diferente, porque eu conheço Deus. Eu sei quem é Deus, eu sei a promessa, eu sei a minha consagração, e a outra pessoa comete o mesmo pecado que eu, só que ele não conheceu Deus. Então ele não tinha um conhecimento que tinha um Salvador. Eu tenho conhecimento que tem um Salvador. Então é isso que fez eu cuspir na misericórdia do Senhor. O outro não cuspiu porque ele não conhecia. Então ele é meio que inocente de uma falta de conhecimento que ele não pode ter. Então hoje nessa oração, gente, é só pedir perdão para Deus. Pedir perdão, pedir misericórdia, pedir uma vida nova, né? Porque, né, a gente vê tanta graça de Deus e às vezes a gente volta atrás e quer colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, Senhor, hoje a oração é perdão e misericórdia. Perdão e misericórdia por tantas vezes o Senhor me amou, tantas vezes o Senhor se mostrou na minha vida, tantas vezes eu vi o Senhor, fiquei feliz e depois te abandonei, voltei atrás. Então, Senhor, eu peço perdão e misericórdia. Eu quero voltar enquanto é tempo, Senhor. Eu quero voltar enquanto é tempo. E não é de mentira, é de verdade. O Senhor conhece o nosso coração. Se a gente estiver mentindo no coração, o Senhor vê, Senhor. E a justiça vai atestar contra nós mesmos. Então, Senhor, de verdade, muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Dá-nos coração de carne e tira o coração de pedra, que brinca com as suas palavras, né? Que acha que eles fizeram bezerro de ouro porque estava tudo bem, acharam que não ia acontecer nada. Ah, tá tudo bem aqui. Aí depois inflamou a cólera de Deus. E a cólera de Deus é justa, porque Deus é o puro amor. Imagina você, Deus é a pessoa a pessoa divina, né? Que faz sempre o bem para você. Imagina você virar para o bem, que a pessoa só vai fazer o bem, nunca vai te fazer o mal e você fazer o mal para ela. Não é indignante? Não é você vai falar, meu Deus, como que essa pessoa fez o mal? Então é isso que a gente comete quando desobedece Deus. Porque Deus é só amor. Então quando a gente faz um mal pro amor, é esse pecado gigante. Então toda vez que a gente desobedece Deus, é essa coisa. Então não tem falar, eu sou mais bom que Deus. Não, cara. Eu sei, a gente é esterco. A gente não é nada sem Deus. Então com Deus a gente consegue fazer alguma coisa boa. Então desobedecer a Deus é pecado mesmo, porque é escolher pelo mal, né? E olha só a ingratidão desse povo. Ingratidão, meu Deus. Mas eu vou parar de falar dessa parte, né, da dor, mas é para abrir os olhos que, né, e que todo castigo nisso é justo, né? Porque olha só o tamanho da ingratidão. Mas se não fosse a misericórdia de Deus, a paciência, né, nenhum de nós se salvava. Nenhum de nós. Só a Virgem Maria, né? Só ela que amou Deus perfeitamente. Só ela. O resto de todos pecaram. Todos. Só Jesus, que é Deus, que não pecou, feito homem, e a Virgem Maria, que amou tanto a Deus que ela recebeu a remissão dos pecados antes do nascimento, por honra e mérito de Jesus Cristo. Que ela foi escolhida a mãe do Salvador. Se ela foi escolhida, não é qualquer mulher, né? Ela foi a escolhida por Deus, porque era ela. Então a gente pede que ela, que é a nossa mãe, que pela oração dela Deus veio ao mundo, pela oração dela nós nos encontremos com Jesus. E Jesus nos salve. Tem que falar assim porque as pessoas não entendem ler Bíblia de cabeça para baixo. Ler Bíblia do jeito que quer, não entende o que Jesus ensinou pela Sagrada Escritura. Então hoje, Senhor, meu Deus, Javé, né? Eu sou, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nós pedimos perdão do fundo do nosso coração, da nossa alma, e entregamos essa oração pela intercessão da Virgem Maria, que ela rogue por nós. Se Moisés, que é um homem, rogou, o Senhor ouviu, imagina a sua mãe, que te gerou, Jesus, foi gerada em ti, que te deu o corpo, te deu o sangue que foi derramado na cruz. Se ela pedir por nós, o Senhor escutará a oração dela e nos perdoará. Então é dessa maneira que eu peço por todos que estão ouvindo, por todos que estão ouvindo, e por todos que ainda têm o coração duro, Senhor. Que a sua misericórdia chegue
até eles e até nós. Por favor, tende piedade, Senhor. A única coisa que podemos pedir é piedade, Senhor, e que no dia de amanhã nós nos lembremos, e no dia depois de amanhã nós nos lembremos, e todos os dias nós nos lembremos, até o dia da nossa ida para a eternidade. Senhor Jesus, tende piedade de nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Dai-nos a contrição de coração. Amém. Convertei-nos, Senhor, e fazei-nos crer no Evangelho.